Pode assistir esse vídeo até o final sem receio, porque eu te garanto que você vai descomplicar o artigo 500 da CLT na prática. Vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. Nesse vídeo de hoje você vai aprender na prática sobre um dos artigos mais comuns no DP e que muita gente ainda desconhece. Eu vou te mostrar como interpretar e descomplicar esse artigo na prática e como você pode evitar um problema muito comum no processo de rescisão que não se atentar a ele pode causar. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajudou e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Quando a gente pensa em artigo da CLT, em lei trabalhista, legislação, automaticamente pode vir na sua cabeça o seguinte: quando eu decorar as leis, eu vou ser um profissional de DP seguro, né? Eu vou ter segurança no que eu tô fazendo. E isso não é verdade. Primeiro porque a gente não tem só um artigo para seguir, a gente tem toda uma legislação, só a CLT, aqui atrás de mim tem tem mais de 900 artigos, então é humanamente impossível você decorar todos os artigos da CLT. E decorar também não irá garantir que você realmente entendeu o que aquele artigo está dizendo, né? O que trouxe para você. Eu sempre tento trazer, tanto aqui nos meus conteúdos, quanto lá dentro do DP Descomplicado, que é o meu curso de DP, a gente tem que desenvolver essa mentalidade de interpretar. Saber interpretar o que o artigo está dizendo, descomplicar ele, como eu vou te mostrar aqui hoje, e aí sim você vai ter segurança, porque você realmente vai entender. Qualquer pessoa consegue decorar um artigo, né? É só você lembrar lá da escola, quando a gente tinha aquelas poesias, poeminhas lá que a professora passava, a gente decorava, repetia, acabava decorando, mas nem sempre a gente entendia o que aquela poesia estava dizendo. E no DP é a mesma coisa. Qualquer pessoa que pegar, se você ficar lendo os artigos, você consegue decorar. Mas entender de fato o que ele está dizendo, saber interpretar, não é todo mundo que faz, tá? Todo mundo pode fazer, mas não é todo mundo que faz. Enquanto você está focado em querer gravar artigos, em querer decorar, você perde muito tempo não sabendo o que de fato aquele artigo está te trazendo e o que ele está embasando ali para você seguir para atuar no dia a dia no DP. Esse artigo que a gente vai falar aqui hoje, o artigo 500, é um artigo que impacta diretamente nas rescisões. Vamos ver aqui na tela o que ele está dizendo, para eu poder te explicar melhor. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato. E se não houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Então, o que ele está dizendo, né? Que o pedido de demissão, ele pode acontecer de uma pessoa que tem estabilidade. Ela pode pedir demissão, mas quando isso acontece, esse pedido ele tem que ser feito junto ao sindicato ou junto ao órgão competente ali, que pode ser o Ministério do Trabalho, pode ser a Previdência Social, né? Se não tiver sindicato, tá? O que é muito difícil acontecer. Então, não significa que uma pessoa que tem estabilidade não possa pedir demissão, né? O que é uma estabilidade? Primeiro, a gente precisa entender o que é, né, uma estabilidade. A estabilidade é um período de garantia de emprego que determinadas situações oferecem ali para o empregado. Então, por exemplo, uma gestante. A mulher está lá, empregada gestante, está grávida e ela tem estabilidade. Mas isso não significa que se ela não quiser ficar na empresa, ela tem que esperar a gravidez toda, ganhar ali o bebê e aí depois pedir demissão. Não, ela pode pedir demissão mesmo estando grávida. Só que esse pedido de demissão, ele tem que acontecer junto ao sindicato. Por quê? Porque como a pessoa tem estabilidade, o sindicato, ele vai estar ali para realmente atestar que esse pedido de demissão veio por interesse da pessoa e não porque ela foi coagida a fazer isso. Então imagina, vamos pegar uma gestante, né? Ela tem estabilidade desde que ela descobre a gravidez até 5 meses após o parto. Isso quando não tem algo mais benéfico
em convenção coletiva, que pode ter, aí a gente sempre tem que consultar. Então, se ela descobriu ali no primeiro mês, né? São 9 meses aí, geralmente, de gravidez, mais 5 meses ali após o parto, né? Que são os 4 meses de licença maternidade, de 120 dias, que dá aproximadamente 4 meses, e mais um mês ali. Então, olha, já dá, né? 1 ano e pouco praticamente. Aí vai que o empregador quer agir de má fé, quer desligar essa pessoa, quer que ela saia, né? Promete mundos e fundos e faz com que ela peça demissão. Se isso não acontecer sob a supervisão do sindicato, de um órgão competente ali que está ali para defender o direito daquele empregado, pode sim acontecer casos em que a empresa quer prejudicar o empregado. Então, é para isso que existe esse artigo aí na legislação. Inclusive, se isso não acontecer, esse pedido de demissão ele pode ser invalidado. Então, pensa comigo, já aconteceu uma situação desse tipo, já onde eu trabalhei, já em um lugar que eu trabalhei, desse tipo, que a pessoa pediu demissão, mas não fez o pedido no sindicato e depois falou que tinha sido coagida. E aí, como é que a empresa vai provar? Então, o importante é seguir esse artigo, ele resguarda tanto o empregado quanto o empregador, para que não ocorra esse tipo de situação ali no dia a dia e a empresa possa ter problemas e também o empregado não seja prejudicado, né? Porque às vezes a empresa quer desligar aquele trabalhador e não quer ela fazer o desligamento, aí faz uma pressão ali para esse empregado pedir demissão. Então, a gente precisa ter a clareza que esse artigo está dizendo isso, que pode sim acontecer um pedido de demissão de alguém que tenha estabilidade, desde que seja feito perante um órgão competente. E aí, o que pode impactar nisso na rescisão? Lembra que eu falei no começo do vídeo, né, que se a gente não se atentar a esse detalhe, pode ter um impacto muito grande. A primeira coisa que a gente precisa saber é que nem todas as situações vão ter estabilidade. Existem alguns tipos de estabilidade, como por exemplo, a estabilidade ali da gestante, tem estabilidade da CIPA, tem estabilidade de dirigente sindical, tem estabilidade de afastamento por acidente de trabalho, né, quando a doença ou o acidente relacionado ao trabalho. Então, existem vários tipos de estabilidade aí que você vai encontrar no decorrer da sua carreira no DP. Porém, existem situações em que não se aplica, como é o caso, por exemplo, de um retorno de férias, né? Férias é um afastamento, não mais que 30 dias, porém, se não tiver nada previsto em convenção coletiva, não vai ter estabilidade após o retorno de férias, então a pessoa pode ser desligada ali. Então, mesma coisa com o pedido de demissão. E aí, o que isso pode impactar lá na rescisão? Quando a gente trabalha com DP, a gente precisa ter muita organização para não esquecer de nenhuma informação, para não esquecer de nenhum prazo, para não deixar passar nada. E quando eu vou fazer uma rescisão, eu preciso ter um checklist, ter um controle de todos os pontos que eu tenho que observar antes de eu, de fato, fazer essa rescisão ali na prática. Não é simplesmente eu ir lá, pegar e calcular a rescisão e deu. Não, tá? Foi isso que aconteceu nessa situação que eu falei anteriormente. Qual foi o erro? Não foi verificado que essa pessoa tinha estabilidade, só que ela foi desligada pela empresa. Quando a pessoa é desligada pela empresa e ela possui estabilidade, ela tem que ser indenizada durante todo o período ainda que falta para terminar essa estabilidade. Existem situações que a pessoa pede abrir mão, né, da estabilidade, como por exemplo, ela vai sair às vezes da CIPA e ela faz um documento perante ao sindicato também, que ela está ciente ali, que ela está abrindo mão da estabilidade e tudo mais. Já vi isso acontecer na prática também. Porém, se não acontece isso e a empresa simplesmente desliga uma gestante, né, desliga alguém, tem que indenizar todo o período ali a que ela teria direito até o fim. Por quê? Porque a estabilidade é uma garantia de emprego. Inclusive, já vi casos de a empresa indenizar e ainda assim ter juiz que entendeu que era de emprego ter que reintegrar a pessoa. Então, quando a gente lida com estabilidade, é bem complicadinho mesmo. São situações que vão exigir um pouco mais de atenção. No pedido de demissão, costuma ser mais tranquilo. A pessoa vai lá, faz o pedido, está ciente que abre mão da estabilidade ali dela, ok. Mas a gente sempre tem que estar antenado para evitar esse tipo de problema. Então, quando a gente fala de estabilidade, a gente precisa primeiramente olhar
se quando a pessoa vem pedir demissão ou quando chega para você, né, você tá ali no DP, no dia a dia, fazendo a folha, fazendo essas coisas e vem o gestor e te fala assim, eu quero desligar tal pessoa. Primeira coisa que você tem que olhar é se essa pessoa tem algum impedimento para esse desligamento. Olha lá no sistema, isso inclusive tem que estar cadastrado no sistema, lá no cadastro do empregado, que ele possui a estabilidade, qual é o tipo, porque na hora que você vai calcular a rescisão, essa informação o sistema geralmente aponta para você. Só que, se você não consultar antes, você só vai saber dessa informação quando você for calcular de fato a rescisão. E aí já é tarde, porque aí já vai ter acontecido o desligamento. Antes de efetuar o desligamento, você precisa alinhar com esses gestores, ter uma comunicação alinhada ali, você como profissional de DP, junto com a gestão, de fazer essa verificação. Ok, vou ver aqui se está tudo certo. Né? Geralmente, quando a gente trabalha em uma empresa menor, você meio que sabe de cabeça. Né? Agora, imagina se você vai entrar numa empresa nova, começou ontem, vem alguém e pede para desligar uma pessoa e você não está no sistema, não tem essa informação de que a pessoa tem estabilidade. Como é que você vai saber? Não tem como. Então, a gente precisa ter esse controle, ter esse registro e ter como primeiro passo fazer essa conferência se tem algum impedimento para essa rescisão. Mesma coisa se a pessoa vir pedir demissão. Tá? Então, tem que olhar lá, você quer pedir demissão, ok, mas verifica lá no sistema primeiro se possui estabilidade, se possui algo que poderia impedir essa demissão, e aí vai ter que fazer o encaminhamento correto. No caso do pedido, vai seguir o artigo 500 aqui que a gente viu aqui na prática, que é fazer esse pedido aí junto ao sindicato. E aí você vai estar evitando um problemão, porque já pensou se, por exemplo, você não faz essa conferência e a empresa desliga, né, o empregado, e depois ele entra com uma ação, ele é reintegrado ou ele tem que ser indenizado, né? Como é que vai ficar a sua credibilidade ali no DP? Você vai ficar com vergonha, vai ficar com medo, né? Às vezes vai ter errado por falta de conhecimento, por falta de atenção. Os nossos maiores erros são por dois motivos: falta de conhecimento, falta de organização. E eu vou acrescentar um terceiro, falta de atenção aos detalhes. Então, isso aí é um detalhe que a gente tem que ter lá no nosso checklist do dia a dia, verificar se a pessoa tem alguma estabilidade ou não. Por quê? Isso vai impactar diretamente no bolso da empresa. Quando a gente faz uma admissão, é o momento de entrada do empregado ali na empresa, né? É um momento de alegria, ele está começando, uma etapa nova e tudo mais. Agora, na rescisão, é um momento final, e dependendo de como termina essa relação de trabalho, é igual relacionamento amoroso, né? No começo é as mil maravilhas, mas quando termina, dificilmente termina tudo bem, né? Então, a mesma coisa, usando essa analogia, a mesma coisa a gente tem que pensar. Quando eu vou fazer uma rescisão, por mais que deu tudo certo ali até aquele momento, é um momento que pode gerar um estresse e é um momento mais propício para dar uma ação trabalhista ali nesse momento da rescisão. Tá? Então, quanto menos a gente tiver erro, tiver coisas que podem acumular ali para gerar uma ação trabalhista, mais eficiente você vai ser no DP e vai, com certeza, ter credibilidade ali quando o gestor perguntar alguma coisa, né? Quando o dono da empresa, o cliente, vir te passar alguma coisa, porque você não vai errar por coisinhas básicas, ok? E olha só que importante que é conhecer um artigo como esse, né? Porque se vier uma situação dessa para você, você já vai saber orientar o empregador com segurança. Ó, essa pessoa ela tem estabilidade, não recomendo desligar, ou se a gente desligar, vamos ter que indenizar todo o período. Aí já vai envolver jurídico junto, entendeu? Agora pensa se simplesmente vem para você, você não sabe, você não domina, você simplesmente processa ali, faz a rescisão e deu, e vem a dar um problema futuramente. Então, quando você entende que existe um artigo como esse, quando você descomplica esse artigo ali na prática, você vai ter muito mais segurança para executar o processo de fato na prática e para orientar, seja o cliente, seja o próprio empregado, seja o empregador, né? Se você trabalhar ali dentro da empresa. Então, quando a gente entende, né, conhece o que diz a legislação,
Quando eu falo de conhecer, não é decorar, né? É entender. A gente viu aqui, ó, você não precisa decorar isso aqui que eu falei. Pedido de demissão do empregado, não, você só precisa saber o que esse artigo está dizendo e que existe esse artigo. E aí vai chegar uma situação para você agora, a partir de agora, que você está vendo até aqui esse vídeo, você não vai mais errar por conta disso. Por quê? Porque você aprendeu que você tem que observar esse ponto e você já vai saber. Se alguém te perguntar, a pessoa tem estabilidade, posso demitir? Posso pedir demissão? Tem estabilidade? Já vai saber, porque você de fato aprendeu e não decorou o que está dizendo o artigo. Olha só a diferença. Essa lógica você pode aplicar para qualquer artigo aí no DP, né? Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo é você entender o que o artigo está dizendo. Você vai ler e você vai entender. Ficou na dúvida, não sei se entendi direito, troca uma ideia, né? O que eu faço? Saiu uma legislação nova, por exemplo. Beleza, vou lá, vou estudar, isso aqui fiquei na dúvida. Troca uma ideia com o jurídico também, né? Vai te orientar, vai te trazer mais informações. Já aconteceu situações de eu trabalhar em lugares que eu entendia uma coisa, o jurídico entendia outra. Até que o gestor falou assim pra mim, Lilian, não é você que tem que dar a palavra final. Ele dizia assim, então se o jurídico te passar que devemos fazer dessa forma, a gente vai acatar o que o jurídico falou, porque se der algum problema, eles que vão lá na audiência nos defender. Depois desse dia, virou uma chave na minha cabeça, porque eu tinha muito isso de pegar a responsabilidade para mim, né? Então, o que eu fazia? Pegava, por exemplo, uma convenção coletiva, quando saía, eu olhava, eu fazia meus apontamentos, eu entendi isso, entendi certo? O jurídico validava. Não, é isso mesmo. Não, Lilian, aqui tá falando isso e você entendeu de jeito, mas não é isso. Ok. Questionava, às vezes não concordava. Não, mas eu perguntava. Então, é dessa forma que você vai descomplicar a legislação. Primeiro passo, sentando e lendo, né? Lendo, e não vai ser uma vez, às vezes tem artigo que é difícil mesmo, você vai ter que ler 1, 2, 3. Anotando o que você entendeu de um jeito descomplicado, né? Bom, eu entendi aqui que o pedido de demissão, ele pode pedir demissão, mas só vai ser válido se fizer junto ao sindicato, certo? Ok, entendi. E aí, você vai conseguir descomplicar todos os artigos da CLT, da legislação dessa maneira. Esse simples detalhe aí da estabilidade pode gerar uma ação trabalhista, pode gerar um gasto desnecessário, porque às vezes a empresa nem sabe que a pessoa tinha uma estabilidade e ela vai preferir não demitir naquele momento. Então, se você tiver essa informação, eu já vi isso acontecer na prática. Então, a pessoa tinha estabilidade, a empresa preferiu aguardar terminar essa estabilidade para daí sim fazer o desligamento. Ela não quis correr o risco e não quis indenizar. Por quê? Porque a gente mostrou essa situação, essa pessoa que vocês estão querendo desligar, ela tem estabilidade. E aí, a empresa tomou a decisão, então não vamos demitir. Então percebe que ter esse conhecimento, ter esse domínio, saber de que tem que ir lá olhar isso ali antes, vai evitar muita dor de cabeça e muito gasto, muitas vezes desnecessário, porque além da indenização, vai ter os reflexos sobre as demais verbas, essa rescisão vai bem para frente, vai dar um valor bem grande. Então, dependendo às vezes, né, do salário da pessoa, dependendo do tempo ali que ela está na empresa, vai ser um custo às vezes quase que o dobro, da rescisão. Então, empresas, elas olham para números, elas olham para resultado. E quando a gente consegue, com a nossa análise, com o nosso conhecimento, mostrar isso, dificilmente a gente não vai ser reconhecido no DP. Porque você não está só ali executando o que te mandaram, você está pensando, você está analisando, você está conseguindo descomplicar. Já pensou a empresa ter que pagar a indenização apenas porque o DP não conhecia a informação? Ou porque interpretou o artigo errado e decidiu agir por conta própria? Pois é o que acontece quando você não conhece a legislação. Quando sabe decoreba, mas não entendeu. Fica insegura na hora de colocar em prática. Mas se você está aqui, eu já sei que você é diferente, né? Porque com certeza você está procurando se atualizar e encontrou esse conteúdo. E depois dele, você certamente vai se atentar a esse detalhe que eu falei, tá certo? Para trabalhar no DP com segurança e eficiência, é preciso muito mais que saber de cabeça um número de um artigo. Você pode até gravar um ou outro, né? Seja por conta de alguma situação marcante, como um erro ou algo que é fora do padrão. Mas não é isso que garante que você será
uma profissional segura. Quando a gente ia lá na escola, né, como eu já falei antes, no ensino fundamental, a professora passava as poesias pra gente declamar na apresentação. E aí você ficava pilhada para não errar, para falar certinho. Mas na maioria das vezes nem sabia o que significava aquela poesia. Eu mesma me lembro de ter descoberto que uma poesia famosa tem uma frase que diz assim: batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Eu fui descobrir isso depois de grande. Então pensa, é a mesma coisa no DP. Você precisa saber o que aquele artigo quis dizer sem firulinha, sem enrolação, para realmente sentir que sabe o que está dizendo e não fazer coisa errada por falta de preparo. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, então me ajuda e curte esse vídeo aqui. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos sobre o Departamento Pessoal na Prática, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela para você. Um beijo e até o próximo vídeo.